Olha que Naquela coisa. estrada, no meio da rua mesmo, assim, naquela do lado que vai pra catedral, ali no caso que vem, né, os carros. Só que senão tava fechado, não podia pegar até num carro e não alguém andando a pé. Aí começou um temporal, assim, muito vento, muita chuva. Aí eles até baixaram a porta da padaria lá e disseram, ó, pessoal, a gente vai fechar aqui porque tá bem perigoso. A gente ficou até passar o tempo. Isso durou uns 15 minutos, mas quando a gente saiu, era muita coisa derrubada. Aquela coisa de verão, assim, aqueles temporais que dá. Pois é, irmãos queridos, estamos aqui compartilhando das experiências desses dias. Irmão Teotônio, olá, boa noite. Irmã Gemima também. Estamos. Irmã Gemima é firme. Lá no Pernambuco. Pernambuco. Irmão Teotônio e outros irmãos amados. Irmã Cida, Deus abençoe todos os amados. Irmão Glaucio também. Estamos aqui na casa do irmão Jaison, a irmã Patrícia, o nosso querido irmão Pedro e a irmã Esther, que já estão ali apostos, né? Olha só eles ali. Pedro, nosso querido Pedro do coração, né? A Esther que está lá das artes, a irmã Patrícia, o irmão Jaison, a irmã Nancy, minha amada esposa ali, a irmã Silésia. Ah, minha mãe falou para passar devagar, aqui. Aí eu falei, então vou passar devagar, mãe. Ela quer ver a irmã Sinésia, ela falou bem da irmã Sinésia. A irmã, ó mãe, ó, a irmã Sinésia está aí, ó. Nancy, aí está o Jaison de novo, Patrícia, bem devagarzinho, Pedro, maravilha, Pedro! Aí. A irmã Esther, lá nas artes, maravilha, obrigado, queridos. Todos mandando o seu oi do coração, né? E Deus nos tem guardado a estarmos juntos mais um pouquinho, né? Onde a mesa do Senhor serve o Senhor, né? Por isso que é mesa do Senhor, né? A palavra de Deus vai apresentar várias vezes essa expressão ao longo da sua revelação. Mesa do Senhor, né? Nesse último dia, estamos querendo muito ser ajuntados, né? Como disse Jesus uma vez, eu queria tanto ajuntar vocês, eu quis tanto, né? Então, ajuntar em Cristo, né? Jesus queria muito ajuntar os seus. É uma agonia de Deus. Quando a gente pensava as palavras de Deus, em alguns anos atrás, a gente falava sobre as revelações da agonia de Deus, né? Quando o coração de Deus sendo tão diferente do nosso, e nós, no entanto, arrumávamos um jeito de contradizer o coração de Deus, né? Muito triste assim. Mas o Senhor Jesus sempre quis ajuntar. Nota que quando Jesus olha Jerusalém assim, ele fala, eu sempre quis ajuntar vocês. É a fala de um homem de idade eterna, né? Ali você estaria olhando e vendo uma pessoa de 30 anos. Mas a sua fala é a fala de um homem de idade eterna. Eu sempre quis ajuntar vocês. Quer dizer, desde sempre, séculos, por isso que ele falou para os judeus dos seus dias, quando disseram a ele assim, você está falando que é antigo, não sei o quê, né? Mas olha Abraão, tu está falando que você é mais antigo que Abraão, né? Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou, né? Eu sou, quer dizer, aquilo é a própria revelação do Eterno, do Senhor Eterno, Deus, Criador, né? Aquele que é porque é assim que Ele é, quem Ele é. Então, esse Senhor amado e amoroso, amantíssimo, Ele quis sempre ajuntar os seus.
Sempre, desde o tempo dos hebreus, eles não quiseram ser ajuntados por Deus, né? Eles conseguiram criar, né? Como a gente falou outro dia, quando você perde a noção da natureza que a gente tem, né? Que é termos sido feitos por Deus na criação, termos sido bênçãos para nossos pais, que nos faz o Senhor, vamos dizer, participantes de uma natureza humana orgânica, né? A gente começa a perceber coisas maravilhosas, deveria ser assim, né? Coisas maravilhosas na família, conforme o princípio. Então aí você começa a crescer em grandezas e desse ajuntamento, assim, né? A família é a família, então não tem divisão, não poderia ter divisão nenhuma, nada, é família, né? Mas existem divisões. Por causa do pecado, você começa a ver a divisão desde o Éden, né? Aquela questão do ser humano, primeiro o marido e a mulher, aquela divisão, aquele conflito, aquela confusão, e depois, né, dos filhos de Adão e Eva, o Caim, o Abel. Então, um interpretou a palavra de Deus, o outro obedeceu a palavra de Deus, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que não pode ter interpretação, nunca, nunca. E a fé é o resultado exatamente da revelação. Agora, o fanatismo é o resultado da interpretação, né? Aí tem que ser fanático. E o fanatismo, ele não tem nada a agregar. O fanatismo não agrega nada, ele só cria divisões religiosas, políticas e tudo mais, né? E isso, Jesus chamou Jerusalém: eu quis tanto ajuntar vocês, não deu, vocês mataram meus profetas, né? E então a mente do ser humano, ela produz algo diante do fato, né? O fato da criação, o fato da revelação, o fato de todas as obras de Deus, tudo aquilo que foi feito é um fato histórico de Deus. Aí as pessoas, diante do fato, que também é um testemunho, ao mesmo tempo a pessoa pode ter receber aquilo como revelação. Então ele passa a ter fé. Outras pessoas, elas olham para aquele mesmo fato e matam os profetas. Mata o Abel. Cria divisões. É assim que acontece dentro do coração humano. Então, o fato de Deus, o fato dos fenômenos de Deus, quando ele realiza as coisas, a obra de Deus, a sua palavra, que é Cristo, né? Muita gente tem essas reações diversas. Alguns têm fé, né? A fé e os resultados das, vamos dizer assim, resistências ao fato, ou interpretações do fato. A fé e as interpretações do fato de Deus são duas coisas diferentes, né? Que geram situações diferentes. Então, a fé acaba sendo um testemunho de que a revelação aconteceu no teu coração. Quem tem fé, verdadeiramente fé, a fé resultante do testemunho de Deus, como revelação ao coração, gera fé. Então essa pessoa está demonstrando, ele não tem nada a mudar do fato. A fé não muda o fato. A fé, ela é um resultado do testemunho do fato de Deus, como revelação àquele coração. Aí aquela pessoa tem
modo de ver tudo agora como quem de fato é de Deus. Outras pessoas que olham o mesmo fato e interpretam o fato, né? E até dizem assim, eu já vi muita gente dizendo assim, olha, é assim que tem que ser. A gente tem que aceitar. Os judeus, eles fizeram o que fizeram, né? O judaísmo está certo, os cristianismos, enfim, as interpretações, todas estão certas. Então, esse ato da pessoa fazer isso é uma posição dessa pessoa explicitada, que apareceu diante do fato, né? Então, aquela pessoa se torna em si mesma o testemunho, é um testemunho em relação à pessoa agora. Tanto a fé passa a ser um testemunho em relação à pessoa que tem fé, quanto a pessoa que interpreta o fato de Deus também é um testemunho daquela pessoa. Cada pessoa vai ter um testemunho, né? Alguns têm fé, isto é, vão ficar ligados absolutamente àquilo que Deus fez e que Deus é. E vão andar conforme a palavra é. Outros que não têm fé, mas têm interpretação do fato, eles estão dizendo realmente pode ser qualquer coisa, porque não tem fé. Isso não é fé, né? A interpretação do fato não gera fé, é impossível gerar fé. Embora o ser humano religioso tente definir isso como fé, né? É muito fácil definir as coisas a partir da cabeça de cada um. A pessoa pode pegar, por exemplo, um cristão, né, como a gente disse, que acredita em todas as denominações, todas as teologias, todas as posições políticas, como a gente falou outro dia, né? E dizer assim, ao mesmo tempo ele diz assim, eu acredito em Deus. Ele pode falar isso, né? Isso é livre. A pessoa é livre para falar essas coisas. Como Israel fez, o povo de Israel. Ele dizia, nós acreditamos em Deus, né? No entanto, o que eles viviam não era nada a ver com Deus. Tanto é que Jesus veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então, a quantidade de cristãos hoje que diz assim, eu acredito em Deus, mas a obra dele, a vida deles, aquilo que eles dizem que acreditam e que se envolvem, não tem nada a ver com Deus. E nem querem examinar. E se a gente dizer para as pessoas, examinem a partir da palavra de Deus, para que vocês sejam limpos pela palavra de Deus, aí a pessoa fica com raiva da gente. Como Jesus falou, eu quis ajuntar vocês, mandei os meus profetas. Eu sou um profeta de Deus, Deus me chamou como profeta, no sentido bíblico, né? De falar a sua palavra, de cuidar do seu povo. Sou um pastor de Deus, Deus me chamou como pastor. Sou o mestre de Deus, porque Deus me ensina a sua palavra, não porque eu quero me gabar de alguma coisa, barbaridade, longe de algo assim. Ele me chamou para isso. Eu estou fazendo isso, para que as pessoas não olhem para mim de jeito nenhum. Outro dia eu falei para as pessoas, eu não estou formando um grupo que segue o Weber ou o pastor Weber, nada disso. Nós precisamos seguir Cristo a partir de quem Ele é, né? De quem Ele é mesmo. Mas a palavra dele é que vai revelar Ele ao coração de cada um. Então, isso tudo, né, quando Jesus disse lá em Mateus 19, né, nós começamos esses pensamentos outro dia e estamos continuando, né, irmãos? Continuando esses pensamentos. Porque não queremos interpretar nada. Não é possível interpretar aquilo que é. Por isso que Jesus falou assim, eu sou o que sou, não tem interpretação. O que pode acontecer é a pessoa chegar ao ponto de dizer assim, eu tenho dificuldades para entender as coisas. Pode acontecer. Aí a pessoa vai ajoelhar, a pessoa vai ter um coração aberto, quebrantado, né? Um coração disposto na mão do Senhor. Né? E mesmo sendo corrigido por Cristo durante 3 anos, os apóstolos, né, os discípulos ficaram.
né? Até Judas ficou até o último momento, né? Até ele ficou. Mas em geral é assim mesmo. A pessoa que está lá querendo muito que Deus fale com ele, Deus vai falar, né? Aqui em Mateus 19, então, no versículo 4, tem aquele momento em que Jesus chamou os grandes mestres da Bíblia, né? Os grandes mestres da Escritura. Os maiores mestres de Israel que ficavam seguindo Jesus por onde ele ia. Né? Porque quando a gente vê Jesus andando, Paulo, querendo falar da palavra do Senhor, que é o testemunho que o Senhor dá dele mesmo, é impressionante a quantidade de fariseus que iam atrás denegrindo, quer dizer, falando mal de Jesus, falando mal de Paulo, ou querendo pegar eles em alguma pegadinha, né? E aqui Jesus, lá no versículo 3, viu os fariseus que estavam ali, e até o texto diz assim, vieram para tentar Jesus, experimentar ele, né? E, enfim, era uma questão lá grave, importante, e havia uma confusão muito grande. Mas Jesus diz assim para eles, não tendes lido? Você já pensou você chegar para um pessoal que durante, vamos dizer, 3.000 anos conhece a Bíblia? E Jesus fala para eles assim, vocês não leram a Bíblia? Né? Meio irônico até quase isso aqui. Né? Eu era muito irônico antes, eu ainda sou um pouco, mas eu era muito mais. Agora Deus vai me mudando. Mas Jesus era muito irônico também. Os profetas eram muito irônicos. Né? Uma hora que os deuses, o Baal estava lá, não sei onde, o Elias falou assim, será que ele foi tomar algum café? Ele estava cansado, foi passear. Vocês estão faz 6 horas que vocês estão clamando aí pro Baal e nada. Aí ele deu uma ironizada, né? Aí depois ele falou assim, então tá bom, já deu. Se fosse manezinho ele ia falar, deu. Deu, agora deu. Aí ele falou assim, pera um pouquinho, sai pra lá. Aí ele falou assim, ó Deus, tu que estás no céu, faz o que tu tem que fazer. Na mesma hora veio aquele fogo do céu, consumiu tudo aquele altar, né? E então é assim, uma coisa meio irônica, mas que tenta atingir o coração das pessoas de alguma forma que às vezes a pessoa não percebe. Por diversos fatores a pessoa é tão dura assim. Mas aí Jesus falou isso para eles. Será que vocês não leram que o Criador... Então, ler onde? Em Gênesis. Né? É em Gênesis. Né? Então, Jesus mesmo, é impressionante aqui que Jesus mesmo que criou, foi o ator da execução, o executor da criação. Né? Ele estava falando agora para os fariseus que estavam lendo sobre ele, Jesus, mas não entendiam nada. Interpretaram, tanto, né? Que não conheceram mais o que significava casamento, o que significava relacionamento, né? O que significava Deus. Se você não conhece mais o princípio, então nós não podemos perder de vista o princípio. Olha só, não tendes lido que o Criador desde o princípio. Então a gente diz para as pessoas assim, nós temos uma fonte primária. Por que a gente diz que igreja não existe? Porque na fonte primária não existe. Não existe. Mas os cristãos não querem mais examinar a fonte primária, eles não têm mentalidade para isso. Né? E por causa dessa falta dessa mentalidade, os cristãos ficaram absolutamente frágeis. Né? E dizem assim, não, mas a gente pode ser comunista e cristão. Mas como você pode ser comunista e cristão? Como? Como que alguém pode compactuar com aqueles movimentos que começaram com Satanás? Mas onde que está isso, pastor? Leia o livro em que Karl Marx faz os pactos. Aí depois do Karl Marx, como que foram os seguidores dele? Mussolini, Lenin, né? Hitler. Esses caras existiram mesmo, pastor?
Existiram? Ah, isso deve ser ficção. Não existiram, não. Karl Marx não existiu, nem Lenin, nem Mussolini, nem Hitler. Existiram. Existiram. Né? Pode ler. E depois deles? Bom, depois dele tem o Antônio Gramsci. Ah, ele não existiu, não. Existiu. E os livros deles estão todos aí para vender em qualquer lugar. Eu tenho um monte lá em casa. Tem até PDF para o pessoal ler. Mas o pessoal não lê. Por que o pessoal não lê os livros deles mesmo? Porque é tão terrível. É tão terrível que se a pessoa fosse conhecer, ele fala, mas o que eu estou fazendo nisso? Mas é claro que como aconteceu com os judeus, aconteceu com os cristãos, se você souber maquiar bem e usar as mentalidades que estão tão frágeis, Jerusalém, Jerusalém, eu quis tirar vocês da escravidão, da cegueira, eu quis tirar vocês da ignorância. Oh, meu povo, eu criei vocês. Não sejam enganados por ninguém. Cuidado que ninguém vos engane, disse Jesus em Mateus 24. Primeiras coisas que Jesus falou lá na mensagem sobre esse tempo que nós estamos vivendo. A primeira coisa em Mateus 24. Jesus disse assim, cuidado que ninguém vos engane. Não é? Então, não se pode perder a natureza que temos. Não é possível. Aí tem um pessoal que diz assim, vocês, crentes, podem perder a salvação. Estava conversando com uma irmã hoje, que ela estava falando, até um pessoal que diz isso, né? Você pode perder a salvação. Mas como alguém pode perder a salvação? Então não tem nada a ver com salvação. Nada, né? É impossível. É a obra de Deus, a obra de Cristo, a pessoa do Senhor, que foi lá na cruz e te resgatou e te fez. Jesus te fez dele. Sabe o que é Jesus fazer você do corpo dele? Se ele fez a gente do corpo dele, imagina só, a palavra de Deus diz assim, que hoje nós somos corpo de Cristo. Corpo de Cristo é tão unido isso, é tão unido que Efésios 5 fala que ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Efésios 5. Então, e ao mesmo tempo fala que nós somos a noiva. O fato de ser noiva entra no contexto bíblico de os dois serão uma só carne. Então não tem como você imaginar que Jesus vê alguém que errou em alguma coisa, por exemplo, né? Aqui nesse período da existência, e que aquele pecado não tenha sido tratado na cruz. Porque todo o pecado, em todas as épocas, em todas as eras, foram tratados na cruz. Quando houve a cruz, a redenção é de tal dimensão cósmica e eterna que não há mais pecado agora para a condenação para quem está em Cristo. Né? Porque agora também, além de tirar o pecado, ele te fez corpo dele. Imagina Jesus pegar o braço dele mesmo e jogar fora assim. Ah, esse braço pecou, então eu vou jogar fora o meu braço. Ah, agora o meu pé pecou, daqui a pouco só fica a cabeça. Porque o único que não peca é o cabeça, vamos dizer, é Jesus. O resto tudo peca, que somos nós que fomos feitos corpo de Cristo. Então, Jesus hoje já era para estar só a cabeça andando pelo mundo assim. Era uma coisa meio bizarra. Porque todo mundo, quem que não peca? Né? O próprio João diz lá na sua primeira carta, né? Que a gente não vive pecando. Não é que não peca. A gente não vive pecando, a gente não ama pecar. A gente peca, mas se pecarmos, temos um advogado. 1 João 1, né? Porque isso está resolvido em Cristo. Então a noiva, imagina Jesus se divorciando. Ele falou assim, agora ele é o cabeça. Só que está meio estranho, porque é tudo um agora. Como a gente falou, ele pegaria o resto do corpo que pecou, joga fora. Não é concebível. Não na lógica, mas na revelação. Né? Então, irmãos, essa caminhada nesse último dia, precisamos ter muito coração, nosso coração
estar atento à nossa jornada, nesse sentido da identidade que a gente tem, que a gente é, né? Para a gente não estar ligado com fenômenos estranhos que vão contra o princípio. Não tendes lido como desde o princípio, então há um princípio. Isso é um princípio, o princípio é Cristo. O princípio é Cristo. Mas a mente das pessoas ficou de tal maneira distante de Cristo, que quando a mente fica distante, qualquer coisa vai agregando e vai adquirindo peso, né? Tem um campo da psicologia, talvez seja interessante nesse campo, nessa parte, porque na verdade ele esbarra em conceitos bíblicos nesse ponto. Quando diz assim que pensamentos são objetos. Pensamentos são objetos, né? E depende do grau de complexidade do pensamento, o objeto alcança um lugar dentro de você e ele não sai mais de lá. Ele não sai. Só que é um objeto. Ele tem um peso. Ele tem um peso. E aquilo fica ali, pesando nas... Vamos dizer assim, em que o pensamento pesa, em que ele altera a mente, né? Muita gente, depois que pensou alguma coisa, que foi alcançada com um determinado pensamento, porque não tinha, vamos dizer, critério, a pessoa não tem critério para avaliar se o pensamento é bom ou se não é bom, ele recebe. Então, há pessoas que lidam em matéria de implantação de pensamentos. Existe uma engenharia, irmãos, a partir do Antônio... Não, antes do Gramsci, até do Antônio Gramsci, Karl Marx mesmo. Ele tem um tratado de implantação, tipo de implantação de pensamentos. Vem de Satanás, né? Vem de Satanás. E aí, depois do Gramsci, você tem o Herbert Marcuse, nos Estados Unidos, né? Aí você pega toda aquela linha do marxismo que vem para Cuba, aí entra o petismo, entra o Haddad, entra o Lula, né? Todo esse pessoal, as mídias, né? Com essa formulação bizarra da sociedade, sem critério, sem nada. As juventudes absolutamente destituídas de identidade, né? Então, essas situações são campos, quando se loteia a mente do ser humano, é um loteamento da mente, né? É um loteamento da mente do ser humano. Então, alguns, por exemplo, o campo religioso é tomado por essas ideias religiosas. O campo político, o campo social, o campo vai sendo tomado a mente da pessoa. E no fim, ele ainda tem, dentro dessa matéria nova, desse tipo de mentalidade formada, ele diz assim, mas eu acredito em Deus também, né? Porque antes o marxismo era puramente ateísta. Hoje você tem, dentro do PT, um movimento de esquerdistas evangélicos. É totalmente maligno, né? É um negócio absurdo, assim. Mas as pessoas não examinam com propriedade. Então a mente, com aqueles pensamentos, ocupados com determinados blocos de ideologias, eles ficam afetando o julgamento da pessoa, né? Então Jesus veio para limpar. Ele vem limpar, de tal maneira que não sobra nada na mente da gente, nada. O que vai precisar ocupar o lugar dentro do coração do ser humano agora é Cristo, né? Então, porque há um princípio. Mateus 19:4, né? Princípio. Princípio é fonte primária. Eu falo para os irmãos assim, meus irmãos, temos uma fonte primária. Na faculdade eu dizia isso também. Há uma fonte primária. Palavra de Deus. Nós temos um documento. Um documento. Assim, não tem como errar. Não é possível errar. Mas e se a pessoa
tem uma determinação que passa o valor do documento. De onde vem isso? Então tem que estudar o catolicismo. Então a gente dava aula de... como que é o nome? História eclesiástica. A história eclesiástica tem o movimento do catolicismo. Então você tem aquelas fontes de autoridade que foram suplantando a Bíblia, né? A palavra do imperador, que depois passou a ser papa, passou a ter força sobre a Bíblia. A palavra papal, que é um imperador antigo, romano, passou a se chamar de papa. Ele é mais importante que a Bíblia quando fala ex cátedra, quer dizer, né, oficialmente falando. Então tem mais importância. A tradição vale mais que a Bíblia. Então, né, a tradição, a palavra papal, né, as formulações conciliares, os concílios, que existem, eles também têm mais força do que a Bíblia. Você pode chegar para uma pessoa, como eu cheguei já para um padre, e falei, mas eu cheguei, olha, está aqui a escritura. Sim, meu filho, ele tem aqueles modos de falar assim, né? Sim, só que é um jeito impostado, né? Eu não sei nem como imitar um padre. Mas eles falam assim, sim, meu filho, né? Está aí na Bíblia, sim. Mas, meu filho, você não sabe que a tradição, a palavra papal, os concílios, né, ao longo dos tempos foi mostrando para nós o que é isso aí. Então a gente segue isso aqui. Então a Bíblia é quarto, quinto lugar na escala, né? Então quem que inventou isso? Será que foi de Jesus? Jesus que deixou isso? Nunca. O princípio não muda, né? Mas os crentes também são assim. Os crentes fizeram a mesma coisa. Eu lembro quando nós começamos na fé em Cristo, há 40 anos atrás, 43 anos, os crentes diziam assim, o catolicismo... Eu lembro que o pastor chegou para mim uma vez e falou assim, olha, Heber, entre o catolicismo e o mundo evangélico é água e vinho, é uma coisa abismal, uma distância abismal. Eu falei, tá, então vamos ver na Bíblia então. Ah, vamos. Aí começou a me mostrar, e eu falei, é mesmo. Eu fui ouvindo, fui vendo, fui lá no centro, comprei uma Bíblia, não parei de ler até chegar no fim. Aí depois comecei de novo. Aí eu ia na casa da Nancy, a mãe dela, Dona Elza, ficava falando para mim o tempo inteiro de Cristo. E eu ficava ouvindo, né? E aí eu ia comparando com a Bíblia. Eu queria conhecer a Bíblia, o princípio, a palavra de Deus. Aí um dia eu entrei lá naquele lugar lá que chamava de igreja, e eu disse para a Nancy, isso aqui parece um clube. Aí, Heber, calma. Aí mas é um clube. Tá, depois eu também fui fazer parte daquele clube, porque a mente foi, eu não tinha tanta capacidade ainda, estava no começo, e aí eu fui sendo arrastado para dentro daquele ali, né? E no fim, você chegou até o ponto hoje que os cristãos estão absolutamente diluídos em muitos conceitos, porque o princípio não tem mais importância. O que tem importância é o que ele acha. É o que ele acha. Afinal de contas, como diz aí o feminismo, né? O feminismo tem uma Bíblia deles. Fala assim, eu sou dono do meu corpo, eu faço o que eu quero. É assim que são os crentes hoje. Eu sou dono de mim mesmo, eu faço o que eu quero. Não importa o que diz o pastor, o que diz a igreja, o que diz a Bíblia, o que diz qualquer coisa. Então, é assim. É um mundo. O princípio é só uma palavra que está aqui. Né? Mas por isso que Jesus falou que eles mataram os profetas. Porque a pessoa pensa que esquecer o princípio não tem consequências fatais. Né? Então, quando a gente ensina os princípios bíblicos para as crianças, nós estamos ensinando não só o princípio, mas a vida eterna. Princípio que traz vida eterna e que eles vão ter conteúdo de vida dentro de nossas vidas, nossas casas, né?
Não se pode perder a natureza. O Salmo 42, Salmo 42, vamos ver aqui. É meio interessante, não, totalmente interessante, eu quero dizer, é meio engraçado pelas algumas palavras estranhas que tem aqui, né? Mas o começo do Salmo é assim, ó, um abismo vai levar para outro abismo, né? Então, isso é uma condição de revelação, está aqui, né? Quando a pessoa, qualquer pessoa, ele fez acontecer isso que a gente falou agora nele, isto é, ele foi a guarida de uma quantidade de pensamentos que não são do princípio. Quando a pessoa fez isso, ele fez a guarida de uma quantidade de pensamentos que não são o princípio, tanto faz se for de conotação espiritual, religiosa, política, seja lá o que for. Ele gerou um novo ser. Ele gera mesmo um novo ser, né? Esse novo ser gerado vai gerar atos degenerados. Isso aqui, isso significa isso que está aqui. Atos degenerados. Um abismo leva a outro abismo. A maioria dos crentes conhece esse texto. A maioria dos crentes. Mas ele não entende. Ele não entende. Quer dizer, se você começou um ato, se você começou a guardar coisas que não são o princípio e começou a armazenar, vai chegar uma hora que você gerou um tipo de gente que você nem imagina que tipo de gente é essa, que vai começar a quebrar a tua vida de tal maneira, vai quebrar a vida da tua família, vai separar as pessoas, vai matar pessoas de alguma forma, vai roubar, vai matar, vai destruir. Né? Um abismo leva a outro, isto é, isso são atos degenerados aumentando progressivamente. Se precisar que desenhe melhor isso, é só ler Romanos 1. Né? Aí Romanos 1 vai mostrar a coisa toda corrompida, né? A corrupção em sequência bizarra, lá em Romanos capítulo 1. Né? E é impressionante que quando a pessoa está nessa degeneração, um abismo leva a outro abismo. Só que, vamos chamar assim, ó, estudar nessa profundidade, não é na profundidade do que significa mesmo o texto, ele vai se tornar uma espada de dois gumes. Ela vai cortar. A palavra de Deus vai cortar. Quer dizer, ou ela corta o teu mal, ou ela corta você da relação com o Senhor. Certo isso? É isso. Jesus falou, olha, cuidado, você vai ser cortado porque você não está na relação correta com o Senhor. Não é que você vai perder a salvação. Se você tem a salvação é algo totalmente distinto em Cristo. Mas você não tem fruto algum da parte de Deus na tua vida. Ao contrário, você vai começar a gerar frutos degenerados. Então, esse último dia é um dia assim em que as duas bestas vão fazer o possível de todo tipo de jeito para conduzir as mentes das pessoas a guardar, porque tudo começa lá dentro do ser profundo, né? A guardar aquilo que não convém guardar, que não pode ser guardado, né? E então esse ser. Só que é tanta gente assim, irmãos, é tanta gente, que as pessoas conseguem já formar grupos grandes de interesses comuns na degeneração, especializados em abismos. É um negócio absurdo, né? Então aquela multidão especializada em abismos e todo mundo convivendo juntos nas degenerações, escolas de abismos. Aí você tem as pessoas se formando em abismos políticos, abismos religiosos, teológicos, todo esse tipo de coisa, né?
Então, por isso, Jesus falou assim para eles: vocês não podem deixar o princípio, né? Senão vocês vão entrar por esse campo do abismo, né? Tem um autor que eu gosto muito de ler, às vezes eu leio bastante, leio bem, né? Que já está no céu agora, mas deixou livros, que chama-se Cornelius Van Til, né? Ele disse assim, olha, no livro de Gênesis, naquele momento do Gênesis, do começo, o ser humano conhece Deus, ele conhece Deus. Olha só, claro, ele conhece Deus, mas ele não o reconhece como Deus. É isso, né? Hoje tem uma quantidade imensa de cristãos que conhecem Deus, foram salvos, mas não o reconhecem como Deus. E fica uma luta, né? Fica uma luta mesmo. Irmãos, é fundamental, né? É fundamental a gente guardar essas coisas assim. Fala, Senhor, Tu és Deus. Só Tu és Deus. Aí eu tenho parentes na minha família que precisam conhecer o Senhor. Eu quero que eles conheçam o Senhor. Eu fico muito contente, eu agradeço a Deus quando eu vejo parentes meus abrindo aqui, entrando e vendo, assistindo, ou quando eu nem sei onde eles estão, mas eu oro para que eles possam de fato querer conhecer de todo o coração o verdadeiro Deus, né? Para que sejam libertos também, né? Então, irmãos, o ser humano, depois então da criação, ele se tornou filho do diabo, né? Uma coisa terrível, né? Isso é registrado. Aí o Senhor foi lá buscar o ser humano em Gênesis 3:9. É o ato da busca. Ele não para de buscar, ele quer juntar, ele quer alcançar a gente, né? Nos reunir para ele. Mas o reunir em Deus, como a gente vê em Gênesis 3, não tem jeito de reunir em Deus se não for em Cristo, né? Então a gente é chamado em Cristo, e quando você é chamado em Cristo, não tem mais nada que Deus está trazendo junto com Cristo para formar um pacote e dizer assim, agora que você está em Cristo, você vai ter que engolir um pacotão chamado política de qualquer jeito, teologia de qualquer jeito, você pode aceitar tudo. Não tem, né? Às vezes aí o discernimento, vamos dizer assim, quanto mais ele é aclareado pela palavra, mais você pode, pela palavra, pela direção do Espírito e de Cristo, você vai seguir o que é o caminho, a verdade e a vida. Mas quanto mais tu resiste à revelação, à clareza do que é, né? Então isso vai te dando um grau de degeneração e de abertura, né, para que você seja conduzido a situações bizarras, como aconteceu em Gênesis mesmo, com Caim e Abel, né? E é impressionante como o pessoal já sabe quem foi Caim e quem foi Abel, o que aconteceu naquela casa, né? E o Senhor está buscando o ser humano. Aqui em Gênesis 3:9, o Senhor chamou, está vendo aqui no versículo 9? Chamou o Senhor Deus ao homem, no grego é Kalel. Deus não está chamando para fazer uma igreja, ele só chamou. No grego é Kalel. Claro que aqui é hebraico, mas dá para traduzir do hebraico para o grego. Tem até uma Bíblia, né? O Antigo Testamento em grego. Pode comprar quem quiser. Mas aqui é Kalel. Se fosse isso aqui no Novo Testamento, o pessoal ia colocar igreja aqui, né? Aí seria assim, ó, e igreja, o Senhor Deus ao homem. Não tem absurdo, né? Mas chamou. Quer dizer, o Senhor chamou o ser humano. Então a revelação, ao mesmo tempo, assim, ela é tão pura e simples que é bem fácil. Mas quando a mente está cheia daquelas placas,
erradas. O difícil não é a simplicidade do texto, é o quanto grudou aquele erro dentro da cabeça do crente e da pessoa. Não sai. Por mais que você fale, não sai. Ele acha que é assim. Então, a dificuldade não é na simplicidade do texto. O texto é fácil, o texto é simples. Né? Mas depende da cabeça de cristãos, aquilo que entrou é que ficou terrível. Né? Lá dentro ficou terrível. Né? Então, aqui, Gênesis 3:9, o Senhor chamou o homem e, né, começou a falar com ele, a situação que ele estava, até levá-lo a Cristo, ou levar Cristo a eles, na morte deles. Irmãos? Então, falamos um pouco disso daí, queria continuar a falar um pouco disso com os irmãos, desse último dia, dos acontecimentos e o chamado à história. Né? Por que Deus faz tudo isso, né, na nossa vida? Porque há uma história a ser vivida, escrita, pelos seus filhos. Ele está fazendo isso, Deus está fazendo isso mesmo. Vai chegar o dia em que isso vai ser julgado. Né? As pessoas não têm noção da coisa. Então vai chegar o dia em que tudo isso será mostrado de fato e as pessoas vão responder por aquilo que viveram. Cada um vai, né? Mas assim, nós vamos ter a chance de viver de forma digna conforme a palavra. Então, o chamado à história. O Senhor chama a gente a participar da história que Ele mesmo está escrevendo. Né? Os acontecimentos estão acontecendo, esse é o último dia. Lá no Apocalipse capítulo 8, diz que os anjos estão apostos para que as coisas aconteçam. E estão acontecendo. Isso todo esse modo solene, né? Modo solene do Senhor dizer em Apocalipse 8:6 que os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar logo após as orações, né, da gente, dos cristãos, do povo santo de Deus. As orações, quer dizer, aquelas falas em amor, as falas amorosas. As orações são a expressão do amém. As orações são expressão do amém. Né? Não é falar amém, porque é aquilo que de fato você está expressando quando você de fato fala aquilo que você também é, que o Senhor fez você ser. Né? O Senhor te faz assim nele, e então você fala com o Senhor. É uma relação conjugal. É maravilhoso quando a gente, em amor, um fala com o outro. Quer dizer, a gente fala em conexão amorosa um com o outro, então cada fala se torna um amém, quer dizer, uma graciosidade, uma alegria, uma honra, uma felicidade, uma celebração, porque cada fala é uma expressão de comunhão, de vontades comungadas, né? De termos aceitos. Então, você não tem contradição dentro de você com o outro. Agora, eu sei que cada dia que passa, as famílias são absolutamente contraditórias. O marido e a esposa, em geral, qual é a comunhão que eles têm na profundidade de família bíblica? Pouquíssimos têm isso. Então, cria-se uma possibilidade da pessoa não entender o que significa essa oração. Ele não sabe o que é oração. Acabei de falar o que é oração, mas as pessoas pensam que oração é você falar umas coisas para o Senhor, né? Mas é como Jesus falou, vocês falam, as suas bocas falam um monte de coisa, mas o seu coração está longe de mim, não é? Então, quer dizer, aquilo que é para vocês serem,
e que vai ser expresso na vida, e depois a fala vai comungar com a vida, e que vai ser a expressão exata nas falas com o Senhor, isso não está acontecendo. Então nós temos que trabalhar no nosso coração assim: Deus querido, eu quero mesmo ter uma relação conjugal perfeita com a Tua Palavra e eu e Tua Palavra, de tal modo que sejamos um. E aí a minha fala com o Senhor seja aquilo que a Tua Palavra, somente a Tua Palavra pode fazer a gente ser. E é essa forma que, vamos dizer assim, faz alcançar o coração do Senhor com propriedade, que é o que está aqui em Apocalipse 8. Né? Apocalipse 8 mostra que essas orações causam silêncio no céu, no versículo 8:1. Apocalipse 8:1, né? Então, não quero nunca deixar o princípio, a identidade, a forma que a Tua Palavra é. Não vou cair em conversas das bestas políticas ou religiosas. Eu não vou me deixar levar, Senhor. Eu quero o Teu princípio na minha vida. É claro que é só um pouquinho de gente que vai ficar assim até o final, né? Então, para terminar hoje, para nós concluirmos hoje, Apocalipse 12, versículos 17, fala desse restante final do povo, né? Que não vai sobrar muito, mesmo que Jesus tenha vontade de reunir a gente, os crentes não vão querer, né? A maioria vai ficar casado com a Babilônia mesmo. Vai ficar mancomunado com posições políticas diversas e estranhas, com religiões diversas e estranhas. Vamos ficar assim, irmãos, até o fim. Nós vamos chegar lá em Apocalipse 18, 17 e 18, que está quase no momento do ápice da vinda do Senhor, e a maioria dos crentes estão casados com a Babilônia, com a grande meretriz, estão tudo assim. Ou eles estão envolvidos na política bizarra, bestial, né, que não tem nada a ver com a verdade, com a justiça, com nada, acreditando que aquilo lá é verdade, ou eles vão estar ligados com a religião, as religiões mundiais cristãs. Agora imagina vocês, irmãos, o restante que sobra, ele não está ligado nem com a política e nem com a religião, igual a gente. Quem que vai gostar de nós, irmãos? Ninguém. Por isso que cada vez que eu falo para a turma, se vocês gostaram do canal, dê um joinha lá no YouTube. A Samira que falou isso para mim, eu aprendi com a Samira. Se vocês gostaram do canal, dá um joinha. Eu falo igual a Samira, eu acho. E depois aperta o sininho, porque toda vez que a gente publicar alguma coisa, você vai saber, né, Pedro? Tantarã. E aí eu vou lá no meu canal e eu vejo que diminuiu o número de gente. Né? Por que diminui? Né, irmãos? Eu já sei, Apocalipse é assim mesmo. Ele tá, graças ao Senhor que me conforta com sua palavra. Tem hora que eu fico assim um pouco, levo uns baques, né? Tem hora que eu levo uns baques, irmãos. Eu levo uns baques. E parece que eu levei um soco de frente, assim, ó. Pá! Aí eu vou para cair assim, eu sei, o Espírito me segura e fala assim: meu querido, fica firme. Continua na palavra. Aí eu vou continuando. Aí eu falo assim: mas Senhor, e se tiverem 50? Se tiver 50, continua. E se tiver 20 continua. Mas por enquanto tem alguns tantos, 180, e eu posso ainda transmitir ainda ao vivo. Se diminuir de 100, aí eu acho que não sei, acho que eles cortam ao vivo, porque só depois de 100 que pode transmitir, né? Ali, assim, pelo YouTube, né? Mas é assim mesmo, é assim mesmo, né? O Senhor diz assim: é um restante, meus filhos, é um restante, que a maioria não vai estar preocupado nem um pouco, ele vai ouvir, e não vai acontecer nada com ele, né? Então, mostra para os teus filhos que, além da malignidade tão barata, que é fácil de ver, né? Quando aparecem essas músicas de funk, ou as pichações, ou esses programas chamados evangélicos, que os caras são verdadeiros mercenários, vendendo aguinha, vendendo tijolo, vendendo... Essas coisas são bizarras, irmãos. Qualquer um sabe que é satânico.
Claro que tem muita gente que é enganada, mas é muito fácil de ver que é errado. Agora, quando você vê as pessoas sendo enganadas pela fala mansa de um cara como Lula, ou a fala mansa de pastores dizendo que pode ter igrejas como se fossem comunistas, e o pessoal maravilhado devido a alguma oratória, sei lá de quem, de pastores como esses daí de Curitiba, que são papas dentro do mundo evangélico, né? Esses da América Latina aqui também, aquele grandão que eu esqueci o nome aí, o verdadeiro papa, né? Então, aí o pessoal cai assim, né? O pessoal vai, e é muito triste. E a gente fala assim, eu vejo colegas, né, não tendo mais capacidade de discernir assim essa relação com o Senhor. Mas Apocalipse 12:17 diz isso mesmo. Irou-se o dragão. Irou-se. Nossa, é uma luta contra a mulher, que é o povo de Deus, e pelejar contra os restantes, que é o povo de Deus também, que é o que vai ficando aí, né? E olha, esse restante guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né, irmãos? Era isso daí. Deixa eu ver se é isso. Tem mais nada. Tem outras coisas, mas não vai dar tempo. Quer dizer, a gente tem outro tempo, né? O Senhor nos conceda outro tempo. Não se esqueçam de Hebreus 10, que a gente falou outro dia, da maravilhoso Êxodo que a gente está vivendo, né? Êxodo, tem lá a palavra Êxodo. Hebreus 10:19. Né? Então tá, vamos celebrar o Senhor. Irmão Jaisa, por favor. Quero muito. Ô, irmã Vera, pessoal aí de Presidente Prudente, né? Não. Dourados, desculpa, irmãos. Dourados. Minas Gerais? Dourados, Não, Mato Grosso, aqueles irmãos. Lembra daqueles irmãos que a filha estudou aí na UFSC, a Thaís, o Pedro? Né? Vera e o querido irmão Pedro. E esse chará desse Pedro aqui, ó. Tem outro Pedro lá também, Pedro. Deus abençoe vocês aí, queridos. Saudade de vocês, viu? Estamos sempre orando por vocês aí. O Senhor nos guarde na jornada, né? Nós vamos agora juntos, como o Senhor disse lá em Emaús, né? Aquele encontro em que cearam tanto de Jesus, tanto, e eles nem sabiam que estavam junto com Jesus. Até que chegou a hora da ceia, da fome mesmo, assim, física, e Jesus levantou a sua voz e falou sobre o pão, dando graças. E quando Jesus começou a orar, eles reconheceram que era Jesus. Maravilha, né? Que bênção poder reconhecer que, de fato, aqueles três estavam ali junto com Jesus, aqueles dois de Jesus celebrando Jesus, que é o celebrado na ceia, a pessoa de Jesus, como agora, entre nós. Né? Nós pegamos agora o pão, igualzinho Jesus fez, e falou para eles assim, que agora igual o pão que é dado por eles, ele também é o que é dado. Então nós estamos profetizando com esse alimento simples. E como Jesus pegou o pão e disse para eles comerem, celebrando ele mesmo, nós vamos fazer agora. Querido Senhor, e nós, assim, com todos os irmãos que estamos na Tua mesa, na mesa do Senhor, recebendo de Ti, nós que em todos os lugares, como diz 1 Coríntios 1, no versículo 1 e 2 ali, que em todos os lugares invocam o Teu nome santo, nós celebramos o Senhor juntos, conforme o Senhor amorosamente nos revestiu dessa graça de celebrar na singeleza
dessa celebração e na profundidade dessa celebração. Nós fizemos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou o fruto da videira e ele falou sobre o seu sangue, que é vida para nós, e o quanto ele lembrou da importância da celebração, da mesa do Senhor, nos ajudando a perceber que continuamente Ele quer ser o nosso alimento. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, isso é uma palavra para crentes. E ao abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então nós pensamos outro dia assim, Deus poderia nos ter feito de tal maneira que a gente só comesse uma vez por ano. No aniversário. Será que é bom isso? A gente só comer uma vez por ano? Meio estranho, né? Muito estranho. Mas não, Deus não fez isso. Já pensou só comer uma vez por ano? Não é? Ia ficar com fome demais. Ah, isso mesmo, Pedro. Ia ficar com fome demais. Aí Deus falou assim, não, Deus ainda não falou, mas imagina se a gente pensasse assim, Deus vai nos fazer comer pelo menos 2 vezes por ano. Uma no aniversário e outra em alguma outra época. Você pode escolher. Não, 2 vezes também é pouco, né, Pedro? É pouco, né? É pouco. Mas sabe, olha, se a gente for pensar bem, a gente come uma vez por dia só? Só uma? Ou não? O que você acha, Pedro? Você toma café, Pedro, da manhã? Toma. Você almoça? Às vezes, mas come alguma coisinha? Lanchezinho? Você almoça? Aí você come alguma coisinha à tarde? Aí você janta? Come alguma coisinha antes de dormir? 5! Tem ainda o recreio. O recreio. Que é antes do café, junta mais. Ah, sei! Então, acho que a gente come assim igual. 1, 5, 6 vezes por dia. Olha só, isso é cear. Jesus, quando falou isso em Apocalipse 3:20, ele está dizendo assim, vocês ficam comendo o tempo inteiro. E eu também quero ser para vocês o alimento o tempo inteiro. Mas isso depende do nosso coração, da nossa cabeça querer. Por isso, esse poder que Jesus mostrou que ele tem, nós celebramos agora. Agora, a gente celebra assim, Senhor, é verdade, o teu sangue nos tirou todo o pecado e nos deu a bênção de podermos estar com o Senhor sempre e sempre cear do Senhor. Então, conforme Jesus ensinou, vamos cear. Querido Senhor, nós aqui na casa do irmão Jason, irmã Patrícia, o irmão Pedro, a irmã Esther, e a irmã Nancy está aqui, a irmã Sinésia também, nós celebramos o Senhor. Nós, ao mesmo tempo, profetizamos o dia da tua vinda, Senhor, glorioso dia, que será amanhã, porque esse é o último dia. E nós celebramos o dia da nossa entrada no céu, quando nós estivermos assim juntos com o Senhor, sentados assim no céu, lá num lugar em que o Senhor será aquele que vai estar falando e não vai ser mais ninguém, a não ser o Senhor. Isso é maravilhoso para nós, celebrado agora por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meu querido Pedro. Pode pegar aqui. Lá vai o Pedro. Valeu, meu querido. Muito bem, meus irmãos. Tá bem? Tchau, Pedro. Tchau, turminha. Irmão Jason. Deus abençoe. A irmã Patrícia, a irmã Esther também dando um tchau. Deus abençoe. Irmã Nancy, a irmã Sinésia. Todo mundo. E fui devagar, acho, hein? Eu fui devagar. Corações. Tem corações chegando, Pedro? Maravilha!
E vem mesmo. E não é a irmã Nancy, eu acho que é a irmã Lúcia. Muito bem, todos aí também, ó. Pedro tá mandando corações como sempre. Estão vendo? Maravilha. Meus queridos, Deus abençoe. Fiquem na graça, na paz, na sublime direção do Espírito. E vamos seguindo em Cristo, irmãos queridos. Vamos seguindo em Cristo. Depois a gente compartilha. Amanhã vou transmitir de casa, tá bom? Mais um encontro nosso. Para continuarmos pensando um pouco mais nessas palavras, tá? Os irmãos sejam guardados em nome do Senhor. Amamos vocês.